Olá, queridos! Vamos juntos para mais um passo nessa jornada, vendo que ainda seriam necessárias 3 pragas para que o faraó concordasse em libertar o povo de Israel da escravidão. Até agora, nada tinha funcionado. O coração do faraó estava cada vez mais intransigente. Além disso, estava mais claro do que nunca, tanto para o povo egípcio como para o faraó, que os hebreus estavam sendo milagrosamente poupados de todas as pragas, exceto das 2 primeiras nesta série de desastres. Faraó, pressionado pelos seus conselheiros, resolveu tentar negociar uma solução com Moisés. Ele já tinha feito 2 propostas desde que as pragas haviam começado. Na primeira proposta, ele disse: "Vocês podem adorar o seu Deus, mas fiquem aqui mesmo no Egito." Seria o equivalente a dizer para nós hoje que podemos ser cristãos, desde que não nos afastemos do sistema mundano e corrupto no qual nós vivemos. Na segunda proposta, ele disse: "Vocês podem ir, mas não vão longe do Egito." Seria o mesmo que dizer para nós: podem ser cristãos, mas não sejam tão radicais com o pecado. Agora ele estava fazendo uma terceira proposta. Ele disse: "Vocês podem ir, mas deixem as mulheres e os seus filhos aqui no Egito." O que seria o equivalente a nos dizer hoje: olha, vocês podem ser espirituais, mas não exijam que a sua família, seus filhos, sejam tão espirituais também. Acontece que as propostas de Faraó não estavam à altura das exigências de Moisés. A ordem de Deus era: deixe o meu povo ir. E assim, a conversa entre Moisés e Faraó acabou numa discussão acalorada. Não se chegou a nenhum acordo, Faraó ficou indignado diante das demandas de Moisés e de Arão e os dois foram expulsos da presença do Faraó. E o Egito? O Egito já estava arruinado. O Senhor então disse a Moisés que estendesse a sua mão sobre o Egito para que viesse a 8ª praga, gafanhotos. O Senhor enviou um vento leste que soprou durante o restante daquele dia e durante toda a noite. E esse vento trouxe nuvens enormes de gafanhotos sobre a terra do Egito. E eles começaram a devorar toda a vegetação que havia sobrevivido à praga anterior, que tinha sido a chuva de granizo. E eles faziam isso numa velocidade assustadora. Se os conselheiros do faraó achavam que o Egito já estava arruinado, então imagine o que eles pensaram quando viram os gafanhotos. Foi a calamidade natural mais devastadora a atingir o Egito em toda a história daquela nação. Mais uma vez, Faraó chamou Moisés para orar a Deus, sem arrependimento, claro, né? E em sua misericórdia, Deus inverteu o sentido do vento, que levou os gafanhotos para o Mar Vermelho. Nós não sabemos quanto tempo depois Deus mandou a 9ª praga, mas ela também veio sem aviso prévio a Faraó. Era a praga das trevas, uma escuridão que durou 3 dias, provando que o Deus dos hebreus era maior do que Ra ou do que Horus, os 2 deuses adorados pelos egípcios como deuses do sol. Aquela escuridão não foi resultado natural de uma tempestade de areia, mas foi um milagre da mão do Deus dos hebreus. Enquanto no Egito as trevas eram tão densas que poderiam ser apalpadas, havia luz lá entre os israelitas na terra de Gósen. Como o faraó estava sempre pronto a pedir ajuda quando se via em dificuldades, ele novamente convocou Moisés e Arão e lhe fez uma 4ª proposta. Os hebreus poderiam ir fazer a sua viagem para adorar o seu Deus, mas não deveriam levar consigo os seus rebanhos. Mas entre outras coisas, Moisés disse: "Vamos levar tudo, nenhuma unha ficará." Eu gosto demais desse termo porque isso nos ensina que nós não devemos ter nenhum elo de ligação com o Egito, que na Bíblia sempre simboliza o mundo com o seu sistema envolvente e dominador. Na realidade, o plano de Faraó era confiscar todos os animais dos israelitas para repor o que eles haviam perdido com as pragas e depois então enviar o seu exército para trazer os hebreus de volta para a escravidão. Moisés e Arão rejeitaram a oferta, não apenas porque viram que se tratava de um plano ardiloso, mas também porque sabiam que deviam obedecer o que Deus já havia dito desde o início. Aquela atitude irritou profundamente Faraó. Ele ameaçou Moisés, dizendo que ele seria morto se voltasse ao palácio outra vez.
Não haveria mais audiência oficial diante do rei do Egito. O faraó, em suas próprias palavras, selou o destino do seu povo. Não haveria mais oportunidades para fugir do julgamento. Deus não luta para sempre com o homem de coração endurecido. Que Deus guarde o nosso coração. A gente se vê amanhã para o momento final desse duelo entre Faraó e o Deus de Israel. Até lá!